Fala galera, bonito né Ramon? Sem barba? Bonito né cara? Prevenção contra o corona, né? Galera, vamos entrando aí, quem puder compartilhar, divulgar. Hoje o assunto é muito interessante, algo que eu procuro estudar bastante para conseguir estar aplicando na prática. Convidar o professor já. Fala professor Alcides, tudo bem? Tudo bom, João? Tudo Minha bem, imagem tudo está bem. aparecendo aí? Tá legal, tá bacana, show de bola. Esperar o pessoal entrar aí. Tá. Ah, só para externar um pouquinho a vocês, tá, galera? Hoje o tema é a pedagogia do jogo. Vamos ter a oportunidade de falar com um dos maiores pedagogos no que tange a parte esportiva, tá? O Cid Scaglia. Vamos entrando aí. Amanhã a gente vai falar sobre futsal, com os dois convidados, o Henrique Barcelo, juntamente com o Renato Moreira, dois profissionais com propriedade no assunto. E é isso, o objetivo do Latática realmente é fomentar, compartilhar ideias e utilizar esse tempo um pouco ocioso para estar agregando em algum aspecto, em algum aspecto. Professor, podemos começar? Ô, João, eu não tô aparecendo aqui, eu vou entrar de novo, pode ser? Beleza, show de bola, prof. Vamos entrando aí, galera, pedagogia do jogo. É isso aí, discutir um pouquinho sobre a importância da pedagogia no processo, características do jogo, parte lúdica, a inteligência circunscrita ao jogo, enfim. Nada mais, nada menos que Alcides Scaglia, um dos maiores que eu particularmente vi nessa parte pedagógica do esporte. Legal, prof, agora tá aparecendo. Agora deu certo. Show de bola, legal, bacana. Professor, primeiramente agradecer, né, o professor por estar ofertando, disponibilizando uma parte do seu tempo. Eu, por fazer parte, por ser um dos integrantes do Latática, me sinto muito honrado em estar falando com o professor. Em todas as oportunidades que tivemos acesso, o professor sempre muito humilde, compartilhou algumas informações, enfim. Professor, muito obrigado. Sinta-se à vontade para fazer uma breve apresentação pessoal. Acredito que todos já te conhecem, né? Mas para seguir os praxes da live. Ô, João, primeiro agradeço demais o convite. É sempre importante poder discutir, conversar um pouco sobre as coisas que nós temos feito, né? Creio que um bom tempo que nós temos discutido isso. Acho que faz 28 anos que eu tenho estudado a pedagogia do futebol, né, e mais recentemente, nos últimos 20 anos, estudado a teoria do jogo e pensado um pouco essa perspectiva de conseguir unir essas discussões relativas a tudo aquilo que é necessário para se pensar uma pedagogia do futebol mais coerente a partir de uma inspiração na pedagogia da rua, junto com uma discussão relativa à teoria do jogo, que nos permite pensar, então, uma pedagogia do jogo aplicada para todos os esportes, mas, obviamente, mais especificamente para o futebol, já que é um dos esportes em que eu tenho me dedicado um pouco mais. Não exclusivamente, né, mas o futebol, ele, por conta da minha história, obviamente, tem uma relação mais estreita. Eu estou hoje na Unicamp, na Faculdade de Ciências Aplicadas, não sei quem conhece. Quem não conhece, eu aproveito para fazer aí uma breve propaganda. A Faculdade de Ciências Aplicadas, ela fica no campus de Limeira, né? Não fica em Barão Geraldo, não fica junto com a Faculdade de Educação Física. A Faculdade de Educação Física da Unicamp, com seu curso de licenciatura e bacharelado, ficam em Barão Geraldo, né? O curso de Ciência do Esporte fica na Faculdade de Ciências Aplicadas. Então, fica em Limeira. É um outro campus da universidade, como a USP tem, a USP Leste,
a Unicamp também, no mesmo momento, criou um projeto diferente e inaugurou em 2009 a Faculdade de Ciências Aplicadas, que envolve os cursos de nutrição, engenharia de produção, engenharia de manufatura, administração pública, administração de empresa e o mais importante, que é o curso de ciência do esporte. Então, eu estou lá basicamente do seu segundo ano, né? Eu sou um dos primeiros docentes do curso e o curso completou 10 anos, tem uma missão muito interessante, que é exatamente discutir o esporte, no momento em que o Brasil, pelos seus últimos 20 anos, negou o esporte, e aí tem toda uma discussão importante a ser feita a esse respeito, né? E hoje é o momento da gente resgatar todo esse atraso na discussão, principalmente, no meu caso, metodológica do ensino e treino do esporte. Por isso que nós criamos lá em 2011 o LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, que eu fundei em 2011, e logo na sequência, à medida em que o curso foi crescendo, chegaram novos professores. Em 2014 chega a professora Larissa Galati, e na sequência o professor Leandro Mazei, que são hoje nós três os coordenadores do laboratório. Então, esse laboratório ele é coordenado por 3 docentes, envolve, por ser 3 docentes, cerca de 50 alunos, 50 pesquisadores. O laboratório, é importante destacar que ele é diferente de um grupo de estudo. Não é necessariamente um local onde nós nos reunimos para estudar, mas sim um local onde nós nos reunimos para fazer pesquisa, para produzir evidência. Isso não significa que não há estudo, mas não há necessariamente apenas o estudo. O estudo tem que ter um fim, que é produzir uma pesquisa, e essa pesquisa tem que gerar evidências para sustentar toda essa discussão. É isso que faz um laboratório. Por isso que temos publicado muito, por isso que temos aí produzido muitas evidências para justificar a importância dessa pedagogia do esporte hoje, né? Então, é mais ou menos o que eu tenho feito. E aí, então, eu estou em Limeira, o laboratório fica em Limeira, mas, como nós não temos um curso de pós-graduação estrito sensu lá em Limeira que atenda a nossa linha de pesquisa, nós estamos na Faculdade de Educação Física da Unicamp, aqui em Barão Geraldo, no mestrado e no doutorado. Então, eu oriento no mestrado e doutorado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Mas o local de trabalho fica em Limeira. Legal, show de bola, professor. Temos alguns amigos em comum aí, o Caio Cortez, que foi seu aluno justamente na Unicamp, né, na ciência do esporte, né? O professor Anderson Gongora também, que teve a felicidade de trabalhar com o professor no Pauline, também é um dos tópicos que eu gostaria de tocar futuramente aí na nossa live, o case de sucesso do Pauline, né? Tive o acesso e a oportunidade de ler o currículo de formação que foi elaborado e confesso que foi um documento bem norteador no que tange ao meu processo específico de aprendizagem do jogo. Sem muita delonga, prof, eu gostaria de discutir um pouco sobre essa parte pedagógica, a importância da pedagogia no processo de ensino e aprendizagem do futebol, né? Infelizmente, em alguns tempos, ou ainda é muito notório isso, as pessoas pensam que o futebol não precisa ter um currículo de formação, não precisa seguir algumas abordagens, né? Às vezes pensam que só colocar a bola lá no campo, na quadra, colocar os meninos e jogar que já vai desenvolver de forma empírica, mas não, o futebol, assim como outras matérias escolares, ele precisa de uma sistematização do processo, precisa de profissionais qualificados. Eu gostaria que o professor abordasse um pouquinho as diferenças de abordagens pedagógicas, como elaborar um processo correto de ensino e aprendizagem, no nosso caso, do futebol. Ótimo, João. Ótima pergunta. Veja, vamos tentar organizar um pouco essa resposta, que não é tão simples e não é tão rápida. Mas vou tentar aí ser um tanto quanto pragmático na minha resposta. Eu tenho um certo problema com isso, mas eu tenho que aprender. Fica à vontade. Primeiro, é importante, né, nesse momento, a gente entender o que significa a pedagogia do esporte. A pedagogia do esporte é uma área
da ciência do esporte, ou mesmo uma disciplina da ciência do esporte. Quando eu falo ciência do esporte, eu, obviamente, estou incluindo ciência do esporte dentro da grande área educação física, né? Então, a ciência do esporte é um curso de bacharelado dentro da grande área educação física. E a pedagogia do esporte, ela está tanto na ciência do esporte quanto na educação física, no bacharelado e na licenciatura. Mas a nossa discussão aqui, ela permeia, obviamente, o campo do bacharelado. E, principalmente, quando a gente pensa a pedagogia do esporte como responsável pelo desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem, possibilitando que se tenha plena consciência sobre procedimentos, plena consciência sobre o seu planejamento, plena consciência sobre a sistematização dos seus conteúdos e plena consciência sobre a avaliação desses conteúdos, há toda vamos dizer assim, um corpo de conhecimento que diz respeito à pedagogia do esporte. E quando nós falamos processo de ensino, nós não estamos... Isso é um problema, porque muitas vezes as pessoas, ao conectar a palavra pedagogia, ligam-na direto à criança ou ligam-na direto à licenciatura. E o nosso desafio é mostrar que não, né? Não existe treinamento sem pedagogia. Não existe qualquer possibilidade de você ser um bom treinador ou ser um bom preparador físico sem que você tenha um conhecimento pedagógico, sem que você tenha uma base teórica que te possibilite entender como você pensa o processo de ensino-aprendizagem. Porque quando você estabelece essa base teórica, você sabe de onde você está falando. Esse talvez seja o primeiro grande desafio do pedagogo do esporte. Qual é a tua base teórica? Porque, veja, João, é muito comum, o que eu tenho visto hoje, as nossas pesquisas têm mostrado isso, que cada vez mais as pessoas ainda estão atreladas a ou posso dizer, ainda está muito arraigado nas pessoas, nessa cultura do treino, uma visão tanto quanto empirista, uma visão em tanto quanto inatista. As pessoas ainda acreditam no bendito do dom, ou no maldito do dom. As pessoas ainda ficam esperando achar a pedra preciosa, a joia rara. Ainda, por mais que se discuta, lá no inconsciente dele, está lá à espera da presença e da possibilidade de encontrar um jogador talentoso, um jogador diferenciado, né? Não se usa o termo dom, mas começa a falar, esse é diferenciado, esse é isso é aquilo. Ou seja, começa-se toda uma adjetivação para justificar exatamente o seu inatismo. A outra perspectiva se dá dentro de uma lógica empírica da transmissão do conhecimento. Então, eu sei, eu fui jogador, ou eu domino todo o conhecimento, e o meu jogador é simplesmente um jogador que vai jogar o meu jogo. Então, é muito comum você ver boleiros, ex-atletas, e eu não tenho nenhum problema com ex-atleta, não é esse o problema, não é ser ex-atleta o problema é exatamente não estudar e não entender quem você é, não entender qual é o seu marco teórico. Então você tem, por um lado, um empirista ex-atleta, que acha que por ele ter jogado futebol, o objetivo dele é simplesmente transmitir para os alunos, para os jogadores, as malícias, as experiências que ele tem. E por outro lado, e isso é um ponto importante que algumas pessoas não estão atentas a isso, você tem o não boleiro, o acadêmico, ou mesmo o boleiro que estudou, mas aí do outro lado eu estou colocando as pessoas que estudam, que se preocupam em estudar muito futebol e que, ao estudar muito futebol, tem um baita de um conhecimento, mas continuam com uma base epistemológica, ou seja, uma epistemologia da prática totalmente sustentada na lógica empírica, ou seja, no empirismo. No empirismo, no sentido de que eu tenho que transmitir esse conhecimento ao meu jogador. E aí o que vai acontecer? Este também, treinador, preparado, leitor de todas as metodologias inovadoras, leitor, utiliza-se até de jogo, se pauta no jogo, mas
é ainda aquele que quer com que seus jogadores joguem o seu jogo, joguem o seu modelo, joguem a sua lógica. Ou seja, quando a gente estuda e entende epistemologia, a gente percebe que tanto esse boleiro que não estudou, mas que quer transmitir conhecimento, quanto esse estudioso que estudou e que quer transmitir a sua verdade, os dois são pistas. Os dois ainda estão voltados a uma lógica da racionalidade positivista, de continuar acreditando que a sua forma de pensar é a única, a sua forma de pensar é a verdadeira, a sua forma de pensar é que exatamente estabelece os parâmetros ou os princípios para o treino acontecer. Desse modo, não se abre espaço para o interacionismo, não se abre espaço para a gente pensar nesse atleta enquanto um ser humano, nesse atleta enquanto um ser pensante. Ou melhor, esse atleta como o jogador. O jogador não está ali para jogar o jogo do treinador. Está ali para jogar o jogo. Eu tenho escrito uma crônica, devo terminá-la nesse período de isolamento, e que o título dela é exatamente o seguinte: será que não é o momento da gente devolver o jogo para o jogador? Será que não é o momento da gente conseguir fazer com que os jogadores aprendam a ler o jogo? E esse talvez seja o nosso maior desafio, muito mais ainda na formação, muito mais ainda na base. Fazer com que o jogador realmente seja autônomo, fazer com que o jogador realmente possa pensar o jogo. Ah, e o treinador vai fazer o quê? O treinador vai pensar o outro jogo. O jogo de dentro de campo é o jogador que resolve. O treinador está exatamente observando o outro jogo. É o jogo da estratégia. É o jogo de ajudar o jogador a entender aquilo que está acontecendo no jogo por um outro ponto de vista, que não é o ponto de vista do jogador. Logo, deve-se acabar de vez aquele treinador narrador. Sabe aquele treinador que fica narrando o jogo? Que fica dizendo o que o jogador tem que fazer? Nós temos que ter um treinador equivalente a um jogador de xadrez, que consiga olhar o que está acontecendo ali no tabuleiro do jogo, entendendo que os seus jogadores vão mexer as peças que precisam ser mexidas em decorrência da lógica do jogo, e esse treinador está preparando as dicas, preparando a ajuda para fazer com que o jogador consiga enxergar algumas jogadas lá na frente. É esse o grande desafio do treinador. O treinador tem que ser exatamente aquele estrategista, tem que ser exatamente aquele que ajuda o jogador a vencer o jogo, e não simplesmente faz do jogador o seu objeto para que ele vença o jogo. Então, por aí você vê o quanto a base teórica ela é decisiva para que o seu treino realmente tenha coerência. Senão você vai falar que você segue uma proposta. Por exemplo, tem uma das propostas aí que o pessoal adora, e eu não vejo problema nenhum nela, que é totalmente pautada, enquanto marco teórico, na teoria do caos. E aí, as pessoas que seguem essa proposta sem necessariamente entender essa base teórica, começam a querer estimular simplesmente a reprodução ou reforço de comportamentos. Comportamentos, principalmente no sentido mais behaviorista do termo. Comportamentos no sentido mais pautado numa teoria comportamental que justifica o empirismo. Então, veja o quanto esses conhecimentos são importantes, não simplesmente para ser uma teoria, mas para ser uma teoria aplicada. Por isso que a pedagogia do esporte vai sustentar essa didática, porque a didática é exatamente a teoria e a prática do ensino. No nosso caso, a teoria e a prática do treino. É para isso que existe todo esse conhecimento. Então, esse talvez seja o nosso grande desafio atual. Como nós conseguimos entender qual o marco teórico que eu falo.
Sim, realmente é um desafio, né? É algo que eu venho buscando estudar e tentando aplicar na prática, porque é muito comum o treinador ele querer controlar todas as ações do jogo, mas aí nós estamos indo na contramão da característica da modalidade, né? Partindo da ideia que o futebol é um sistema dinâmico, complexo, de final aberto, e a característica de imprevisibilidade ela está inserida. Se eu quiser controlar essa imprevisibilidade, eu estou indo na contramão Exato. desta teoria do jogo. Né? Exato. Professor, Mas, você abordou. Pode só, falar. só um ponto. Você tocou num ponto que é crucial. Veja, o jogo se pauta na imprevisibilidade. Logo, não quer dizer que então, se o jogo é imprevisível, eu vou voltar àquele rolar bola. Eu solto a bola e deixo o povo jogar, porque as coisas... não é assim. Quando nós falamos dessa imprevisibilidade, nós falamos exatamente que existe quando se pautamos na teoria sistêmica, que existe todo um processo de organização. O que é a teoria do caos? A teoria do caos é exatamente a teoria da organização, que explica como que esse sistema se organiza. Logo, se eu entendo que o jogo tende ao caos, eu entendo ao mesmo tempo que ele é um sistema. Se ele é um sistema, eu preciso entender o seu processo de organização. Se eu entender o seu processo de organização, eu não vou deixar ele previsível, mas eu vou conseguir lidar melhor com as imprevisibilidades do jogo. Vamos fazer uma analogia. Pense o seguinte, para que existem os relatórios de impacto ambiental? Os relatórios de impacto ambiental, quando você vai construir uma hidrelétrica, você precisa desse relatório. Por quê? Porque você precisa entender como que o ecossistema vai se organizar no momento em que eu inundar uma parte grande de terra. O que vai acontecer com os animais que estavam ali? Quais são os desequilíbrios que eu vou causar? O que vai acontecer com o ser humano que mora numa cidadezinha e vai lotar uma outra cidade? Como que eu lido com essas coisas? Ou seja, o relatório me dá uma ideia de como as coisas vão se organizar. Mas ele não me diz exatamente como elas vão acontecer. Ela não me diz exatamente o segundo que aquele animal vai sair dali, vai para o outro lugar e vai ser comido. Mas ela me diz que ele tende a ser comido por outros predadores no momento em que ele mudar de ambiente. Então é a mesma coisa quando eu entendo a lógica do jogo. Veja, quando eu entendo a organização do jogo, eu não vou conseguir ter precisão de que se eu jogar a bola para a direita, depois para a esquerda, depois para o lado, e depois fazer um pressing, fazer uma pressão, eu vou fazer o gol na sequência. Não é essa a previsão. Mas não eu segue consigo uma ordem não segue uma ordem cronológica de acontecimentos, né? Exato, ela não é linear. Mas ela me permite ter uma segurança maior de fazer uma direção para o treino. Me permite uma possibilidade de organizar um currículo de formação, por exemplo. Né? Então, isso é importante, porque senão as pessoas vão pensar, então se é imprevisível, eu solto a bola. E aí deixa as coisas rolarem. Perfeito, show de bola. O professor abordou o tema autônomo, né, de nós formarmos jogadores autônomos, né? Saindo um pouquinho da área futebolística, entrando um pouquinho na parte filosófica, né, o Cortella aborda a autonomia como a forma com que as pessoas tomam decisões, quando elas seguem os seus princípios, seus valores, quando ninguém está vendo. Né? Isso realmente diz respeito à autonomia. E quando falamos de autonomia, eu gostaria de entrar num aspecto de treino, né, de métodos de treino. Porque para que eu consiga formar jogadores autônomos, eu preciso criar ambientes favoráveis onde eles, através das bagagens que eles carregam consigo, consigam resolver os problemas de jogo. E aí, partindo dessa ideia, poxa, o jogo é imprevisível, então vamos soltar a bola e vamos utilizar apenas o jogo formal para desenvolver e os professores vão ser apenas árbitros que vão ficar apitando. Não é essa a ideia da pedagogia. Né? Eu acredito muito que a ideia da pedagogia e a ideia que o professor tem é de criar ambientes favoráveis, de condicionar alguns tipos de movimentos, através da manipulação de regras de jogo, enfim. Essa questão do jogo. Como que eu desenvolvo e utilizo o jogo como uma ferramenta pedagógica para o desenvolvimento e formação de jogadores autônomos? Ótimo. Veja, João, importante você ter tocado em alguns pontos. Né? A autonomia
obviamente, ela passa por uma perspectiva moral e ética, né? A autonomia, ser autônomo, significa, ao mesmo tempo, entender quem sou eu nesse mundo e qual é a minha responsabilidade com os outros, né? Não é simplesmente eu poder fazer o que eu quero, mas é eu conseguir fazer o que eu quero ou o que eu posso neste dado momento, pautado nos meus valores e entendendo quais são os valores com os quais eu quero me relacionar, gerando a perspectiva ética. Pensando desse modo, quando a gente fala numa pedagogia do jogo, quando a gente fala na possibilidade de entender que eu posso, ao entender o processo de organização, gerar uma pedagogia do jogo, a gente começa a entrar numa discussão muito interessante, que é entender que, por um lado, ao pensar a pedagogia do jogo, eu tenho um ambiente de jogo, e isso é muito importante. Como que eu consigo desenvolver um treino que os meus jogadores estejam extremamente engajados no jogo? Como que eu crio um treino, um jogo, onde eu manipule as regras, onde eu manipule os constrangimentos, onde eu consiga fazer ali, no momento em que eu entendo o processo de organização, eu sei como mexer no jogo, né? Eu sei como manipular o jogo, de modo a conduzir os meus jogadores a um impacto que eu quero. Então, veja, mas também de nada vale eu manipular esse jogo, João, se eu não fazer com que os meus alunos, os meus jogadores, se sintam desafiados. Se eu não conseguir fazer com esse meu treino que os meus jogadores se sintam inteiro dentro do treino, ou seja, se sintam com seus desejos e vontades ali estabelecidas, se eu possibilito com o meu treino um desequilíbrio nos esquemas desse meu jogador, ou seja, não é simplesmente fazer um jogo, não que não exista jogo de manutenção de aprendizagem. É necessário, mas isso é um currículo, isso é processo, isso é uma outra organização, né? Mas vamos pensar o seguinte, a todo momento é interessante que eu possibilite um avanço no conhecimento do meu aluno. Para isso, eu tenho que causar desequilíbrios, eu tenho que gerar a possibilidade de que, por meio de assimilação e acomodação, e aí eu estou usando dois conceitos piagetianos, para exatamente justificar essa construção, essa equilibração num novo patamar de conhecimento. E, principalmente, que esse ambiente que eu crie, ele não seja previsível, ele seja imprevisível, né? Senão, se eu souber qual é o resultado do jogo, obviamente eu não vou me engajar. Esses são os pressupostos que nós chamamos, nós denominamos de pressupostos, para meio que garantir uma possibilidade de segurança de que, se esses 4 pressupostos estiverem presentes, o meu jogador terá uma chance maior de estar em estado de jogo. O que é estar em estado de jogo? É estar imerso no jogo, é estar em alta atitude, concentração para o jogo, é estar muito focado naquilo que o jogo está pedindo. Desse modo, eu tenho esse ambiente de jogo, ótimo, que era muito característico da pedagogia da rua, né? Na pedagogia da rua, fica muito evidente esse ambiente de jogo. Então, nós nos inspiramos nessa pedagogia da rua, vamos entender essa pedagogia da rua para entender o que é ambiente de jogo. E, por outro lado, você tem que ter o seu ambiente de aprendizagem, que é o que você quer ensinar, né? O que você quer com que o teu aluno aprenda junto com o jogo. Esse é o ponto crítico dessa pedagogia do jogo. Porque, João, se ficar muito evidente o ambiente de jogo, talvez o jogador simplesmente viva o prazer do jogo, viva o prazer da intensidade, viva o prazer de jogar. E não percebe os problemas que você gerou para a perspectiva do ambiente de aprendizagem. Porque o ambiente de aprendizagem é o conteúdo que você vai colocar no treino. São as manipulações que você vai fazer. São as manipulações tanto nas referências estruturais quanto nas referências funcionais, ou seja, na dinâmica de organização do jogo. Quando você tem essa interação entre esse ambiente de jogo e esse ambiente de aprendizagem, eu posso
entender que está acontecendo uma aprendizagem significativa para aquilo que eu estou querendo. Ao mesmo tempo, esses dois ambientes requer do jogador e do treinador atitudes de respeito ao jogo. Do jogador, de respeito no momento em que ele tem que entender aquilo que o jogo está pedindo. E aí, isso aparece na palavra lúdico. Lúdico não é libertinagem, não é fazer o que quer e não é dar risada. Lúdico é liberdade de expressão. Perfeito. Só que qual é a expressão? Expressão sobre aquilo que o jogo está pedindo. Eu não posso ter uma atitude que vá fora do que o jogo está pedindo. Não é o que o treinador está pedindo. É o que o jogo está pedindo. Qual é a lógica interna, do jogo? A lógica interna do jogo para que eu ganhe esse jogo. Do outro lado, esse treinador tem que ter um respeito ao jogo e um respeito às decisões do jogador, no sentido de garantir com que esse jogo aconteça, com que ele interfira nos momentos chaves. E isso é um ponto crucial. Muitas vezes a gente entende como fazer manipulação. Hoje, isso é muito tranquilo. Se eu quero trabalhar pressing, eu uso esse jogo e faço essa manipulação. Se eu quero trabalhar passe, manutenção da posse de bola, eu faço esse jogo, faço essa manipulação, mexo nessa referência estrutural, nessa referência funcional e ótimo, resolvi o problema. Mas resolvi o problema do como fazer esse ambiente de aprendizagem. O difícil, João, é ter a sensibilidade pedagógica de saber quando fazer isso. Quando que eu faço essa manipulação? Quando que eu dou uma dica para o meu jogador? Quando que eu paro o jogo e faço a pergunta-chave para o meu jogador responder? E não necessariamente eu respondo. Esse quando não está no livro. O como está no livro. O como está no livro. O como é fácil. O quando não está no livro. O quando está na experiência. O quando está na sensibilidade pedagógica. O quando está exatamente no momento em que eu estou conectado ao jogo e aos meus jogadores. Para entender qual é o momento em que eu tenho que perceber, pelas possibilidades que o jogo proporciona, quais são as potencialidades que estão sendo ali enfatizadas de acordo com o nível do meu jogador. E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo cada vez mais ter precisão em acertar o nível de dificuldade da tarefa ao que o meu jogador consegue fazer naquele momento. Só que é naquele momento. Porque no momento seguinte, ele vai precisar de algo a mais. E aí é que esse professor tem que conseguir saber como fazer. Porque, veja, só para encerrar e te deixar falar, veja, principalmente o professor João Machado, lá de Manaus, nós terminamos a tese de doutorado dele, ele fez muitas publicações em cima de um projeto de pesquisa que estamos ainda desenvolvendo, mas alguns resultados publicados mostram que essa excessiva manipulação de constrangimentos, ou seja, essa excessiva preocupação com como, tem gerado um baixo desenvolvimento da competência exploratória dos jogadores. Por quê? Porque o treinador manipula tanto a regra do jogo para que o modelo que o treinador queira desenvolver aconteça, que o jogador simplesmente, o que ele tem que fazer é descobrir aquilo que o treinador quer e não aquilo que o jogo está pedindo. Então, no momento em que o treinador cria um jogo com muita regra, principalmente no processo de formação, ele está limitando o jogador de pensar. Ele está limitando o jogador de tomar decisões. O jogo requer tomada de decisão e não escolha de um caminho. O jogo requer você ter vários caminhos para escolher e não ser binário, fazer isso ou fazer aquilo. Ser binário é simplesmente pautar-se
se pautar ainda numa pedagogia positivista, numa pedagogia empirista, numa pedagogia que não acredita em processo. Porque esse é o problema. Quando eu ainda sou inatista, quando eu ainda sou empirista, eu não acredito no processo de formação. Ou eu acredito que os treinos vão fazer com que essa joia rara apareça, ou eu acredito no treino que vai fazer com que o meu jogador reproduza a minha forma de pensar. E não, eu não acredito num processo de formação a longo prazo que começa na iniciação, caminha para a especialização, tem lá as suas etapas num sub-13, num sub-15, num sub-17, num sub-20, e que deve, para isso, ter um currículo de formação. Foi exatamente Perfeito. isso que fizeram com a linha. Perfeito, professor. E tudo isso que o professor fala, ele entra num planejamento estratégico, né? De nós, profissionais, nós, professores, anteciparmos os acontecimentos, sabendo que o ambiente é imprevisível e que não vamos ter o controle de tudo, mas se nós anteciparmos alguns acontecimentos no que tange a parte de estruturação de treinamento, algo que muitas pessoas me perguntam, como que você estrutura o seu treino? Eu costumo falar que muita água mata a planta, né? Então, eu acho que as coisas elas precisam ser muito específicas quando falamos de processo de ensino e aprendizagem e principalmente iniciação esportiva. Os meus feedbacks, as minhas palavras-chave, a minha intervenção, justamente como o professor disse, ela tem que ser uma intervenção pontual, né? E acima de tudo, realizar perguntas orientadoras para que o próprio indivíduo interiorize os conceitos. Porque partindo desse pressuposto da abordagem inatista ou empirista, o receptor da informação está totalmente passivo. Ele recebe a informação. Você fala, que ele recebe. Só que eu tenho que partir do pressuposto que ali tem um indivíduo que tem outros saberes, tem outros conhecimentos, que às vezes eu mesmo não tenho esse conhecimento, e essa abordagem interacionista entre professor e aluno é o que vai propiciar esse ambiente enriquecedor de aprendizagem. Professor, poxa, muito bom ouvir o professor falar nessas questões de abordagem pedagógica, de jogo. Eu gostaria de entrar um pouco na questão da parte metodológica, não que nós não tenhamos falado, mas nessa questão do tecnicista, do analítica. Eu tenho algumas dúvidas, vou ser sincero para o professor. Hoje eu trabalho no Desportivo Brasil, trabalho justamente nesse processo de captação de atleta, nessa categoria sub-13, que está transitando entre iniciação, especialização, enfim. E quando eu trabalhava em escolas de futebol, eu sempre segui essa visão sistêmica, a pedagogia do jogo. Porém, em algumas circunstâncias, eu me deparei com uma prática um pouco diferente, com um ambiente um pouco diferente. E até algumas perguntas que muitos amigos fazem para mim e pediram para que eu repassasse para o professor. A questão do ambiente heterogêneo, né? O professor, mais do que eu, sabe que em escolas de futebol dificilmente nós vamos ter estágios de aprendizagem parecido, né? Pelo contrário, nós vamos ter um estágio de iniciação, juntamente com um estágio avançado, enfim. E como nesse ambiente heterogêneo de estágio de aprendizagem, utilizar o jogo como ferramenta. E aí, volto a dizer, a questão da prática, de às vezes você está como sozinho na prática, o único professor, com 20 alunos, enfim. Como ser fiel a essa abordagem interacionista e a pedagogia do jogo num ambiente tão caótico que é as escolas de futebol? Ótimo, boa pergunta, João. Primeiro, a gente tem que entender que quando nós falamos de uma metodologia analítica, e uma metodologia analítica que é também apelidada de tecnicista, porque é analítica no sentido de valorizar apenas as questões técnicas e não necessariamente as questões táticas, porque eu poderia ser analítico na questão tática também, como eu tenho visto algumas pessoas serem, né? 10 então, contra 0, né, professor? Talvez a questão, você citou um bom exemplo, a questão seja entender que a metodologia analítica é uma metodologia que é utilizada para expressar as ideias de um empirista, né? De uma pessoa que acredita na transmissão do conhecimento, que acredita na ideia da modelação, que acredita na ideia de que o jogador tem que ser modelado, que o jogador tem que ser formado, ou seja, entrar na forma e desenvolver alguns pré-requisitos para conseguir avançar no jogo.
Então, Perfeito. essa tua pergunta, esse teu questionamento, ele se pauta exatamente nisso, né? As pessoas têm um problema para abandonar o tecnicismo, para abandonar uma metodologia analítica, porque pensam que existem padrões de movimento que precisam estar anteriormente estabelecidos para conseguir avançar, para conseguir dar o próximo passo. E aí, no Brasil, né, e é muito interessante isso no Brasil, você tem essa heterogeneidade, como você disse, né, essa diferença de níveis de habilidade, de forma muito, muito gritante, porque as pessoas chegam nas escolas de futebol, diferente de outros países, chegam na escola de futebol já sabendo jogar, né? Tem meninos de 7, 8 anos que chegam na escola de futebol já jogando, já tendo jogado muito futebol. E tendo, ao jogar muito futebol, desenvolvido muitas habilidades específicas do jogo. E não necessariamente isso acontece com todos, né? Então você tem níveis de habilidade muito grandes. Aí, né, a gente, por exemplo, toda essa proposta que a gente construiu da pedagogia do jogo, todos esses currículos que nós construímos ao longo desses 28 anos, todos foram construídos na prática, né? Eu acho que eu dei aula em escolinhas de futebol por mais de 12 anos, né? Nós trabalhamos com a especialização por um bom tempo. Ou seja, isso que as pessoas enfrentam, nós também enfrentamos. E enfrentamos na prática, não na teoria. E veja, qual o caminho? Primeiro, não ter medo de abandonar o paradigma anterior. Não ter medo do caos. Por quê? Porque nós não conseguimos justificar nossa metodologia e queremos mostrar para o dono da escola ou para o pai que a nossa aula é organizada. Verdade. O ponto é esse. O ponto é esse. Nós queremos Só cortando, prof. Só desculpa cortar o professor. Essa questão de nós darmos muito mais aula para os pais do que para os alunos, né? Essa que muitas vezes é o grande problema, né? Esse é o ponto. Verdade. Né? E não é problema, é meio que uma justificativa. Porque antes nós éramos simplesmente aqueles que jogavam a bola, certo? E ficavam lá, soltavam a bola e tentavam ver quem era a joia rara, né? Esse era o trabalho do professor. E aí ele juntava os melhores e formava o time. Com o advento do empirismo, há uma necessidade da aula ser centrada no professor, do treino ser centrado no treinador. Logo, ele passa a ser a estrela principal. Veja, não é por acaso que hoje nós vivemos o mundo dos treinadores. Hoje, treinador é tão ou mais celebridade que jogador. Por quê? Sim. Porque ele assumiu para ele toda essa responsabilidade. Para mostrar para a sociedade, para os pais, que ele é o detentor de conhecimento. Para isso, tudo tem que estar bonitinho, tudo tem que estar organizado. Quanto mais fila, quanto mais cone, quanto mais ir driblar o cone, voltar, passar a bola, tal, tudo bonitinho, tudo organizado. O pai lá de fora, que não tem conhecimento nenhum, ou melhor, tem um conhecimento empirista, ou seja, um conhecimento de que é desse jeito que ele aprendeu, porque ele foi alfabetizado pelo caminho suave, ele foi alfabetizado desse modo, né? Você tem essa necessidade e esse medo do treinador abandonar isso que é seguro. É muito seguro para ele. Ele não vai ser criticado se ele fizer isso. Agora, se ele der um treino pautado no jogo, onde vai gerar, principalmente para os menores, uma bagunça generalizada, aquele jogo de criança de 7 anos de idade, onde que é semelhante a um enxame de abelha, onde está a bola, todo mundo, aquilo o pai olha e fala, mas eu estou pagando para o meu filho aprender a jogar futebol, e isso é aprender a jogar futebol? Perfeito. Sim, nesse momento é isso que seu filho consegue fazer. Agora, eu, com meus conhecimentos como professor, vou conseguir fazer com que, ao longo do processo,
eles comecem a descentrar da bola, eles comecem a entender o que é estruturação de espaço, eles Sim. comecem a entender o que é comunicação na ação, e eles melhorem a relação com a bola. Ou seja, eu tenho que lidar com o caos. Mas, para lidar com esse caos, eu também não posso correr o risco de me perder nesse caos. Porque, obviamente, o caos pode te levar a uma situação em que você não consegue mais ajudar os alunos a entender como desenvolver esse processo. Por isso que, ao longo do tempo, nós, ao estruturarmos tanto o currículo de formação, ao estabelecer conteúdos para esse processo, nós também pensamos numa sistematização e organização da aula. Por exemplo, a última publicação que nós fizemos sobre esse assunto, que se pauta na organização da aula, partia-se da ideia, e isso é principalmente originário lá do livro Pedagogia do Futebol, do professor João Batista Freire, de dividir a aula em 5 partes. Eu começo a minha aula com uma roda de conversa. Eu termino a minha aula com uma roda de conversa. Sempre no sentido de interagir com o meu aluno, sempre no sentido de ajudar o meu aluno a entender o que vai acontecer na aula. Por que o tema da aula é X hoje? E se é X, como nós vamos chegar ao final da aula tentando descobrir como que a gente melhorou nesse X? Por exemplo, uma boa pergunta ao se fazer nessa roda de conversa inicial é: eu quero que todos vocês comecem a se perceber e a se preocupar como estão conseguindo fazer isso, que é o tema da aula de hoje. O tema da aula de hoje é esse. Eu quero chegar no final da aula e quero com que cada aluno consiga entender como que chegou a melhora ou ao entendimento, entendendo que o problema da aula tem que estar sempre voltado a esse tema. Perfeito. Essa pergunta, dependendo da idade das crianças, será feita de um jeito. Crianças mais velhas, pergunta mais abstrata. Crianças menores, perguntas mais concretas, perguntas mais simples, perguntas pautadas em situações onde a criança consegue visualizar e não necessariamente apenas questões onde a criança consegue abstrair. De novo, para isso tem que ter teoria. Perfeito. Parte 2, parte 3 e parte 4. Como nós organizávamos? Parte 2 é um grande jogo adaptado. Então, é um jogo onde as crianças jogam dos diferentes níveis de habilidade, todos juntos. Terceira parte da aula é a parte dos pequenos jogos. É o momento onde nós vamos trabalhar o tema da aula em situações menores. E nesse momento é um momento interessante, João, de eu conseguir dividir a minha turma em níveis de habilidade. Dependendo do nível de habilidade, eu reúno os jogadores para... É o mesmo, por exemplo, bobinho. Vai ser bobinho. Mas esses jogadores vão fazer esse bobinho. Esses outros jogadores vão fazer o mesmo bobinho. Outros jogadores farão o mesmo bobinho. Tenho 3 níveis diferentes de habilidade na minha turma. Eu vou desculpa. Pode falar. Desculpa cortar o professor. E vai muito no que o professor está falando. Aí passa também pela qualificação do profissional, né? O professor falou um pouco do enxame de abelha. Mas espera aí, qual que é a característica e a particularidade da faixa etária de 5, de 7 anos? Característica social, fisiológica? Poxa, o menino de 5 anos ele tem como característica principal o egocentrismo. Ou seja, será que é interessante eu colocar ele num ambiente onde tenha bastante relação numérica? Então, parte muito de respeitar as características, né, e respeitar os estágios de aprendizagem. Isso é formação, né? É para isso que a gente estuda Piaget, dentre outros autores. Veja, aí eu tenho 3 grupos fazendo jogo de bobinho. O que eu vou fazer? De acordo com as potencialidades de cada grupo, eu vou alterando a regra. Inicialmente, eles começam com a mesma regra. Talvez, ao final dessa parte da aula, um grupo já está fazendo bobinho com 2 toques. O outro grupo ainda está fazendo bobinho com toques, com uma maior quantidade de toques.
Então, é um momento importante da aula onde eu tenho a possibilidade de fazer com que esses meus jogadores joguem com jogadores do nível de habilidade próximo, né? Perfeito. Aí eu vou para uma terceira parte, que é a quarta parte da aula, né, que é o momento do jogo formal, que é o momento onde eles jogam, tentando, eu não manipulo as regras e permito e começo a cobrar deles para que os temas possam surgir sem necessariamente eu ter que constranger o ambiente para que esse tema apareça. Veja, isso é uma aula. Essa aula nós desenvolvíamos ela em 1h30. E aí, dependendo da turma, dependendo do currículo, a parte 3, que é dos pequenos jogos, era maior, ou, em outros momentos, a parte 2 era maior. Dependendo da turma e do planejamento do professor, você organizava essa parte. Eu sempre falo para os meus alunos, se você tem 1 hora só de aula, não vá dividir sua aula em 5 partes, porque não adianta você querer fazer 5 partes com pouco tempo. Você tem que garantir um tempo maior para que os alunos possam realmente sentir as adaptações e resolver os problemas do jogo. Perfeito. Então, Perfeito. desse modo, você vai organizando o processo. Mas veja, isso é uma aula, Ju. Você tem 80, 90 aulas no ano. E mesmo assim, 90 aulas no ano não são suficientes para aprender a jogar futebol. Como, e aí eu já falei isso inúmeras vezes, mas é uma boa analogia, ninguém aprende a tocar violão na aula. Você na aula, você tem os problemas que o professor te traz. Sim. Como que você aprende a tocar violão? Treinando a todo momento, brincando, jogando, dedilhando o violão, fazendo com que o violão fique mais seu. E você comece a incorporar o violão. E aí, você, a cada aula, você está num nível acima. Se você só vai na aula de violão, você não vai aprender a tocar violão, ou vai demorar muito tempo. A mesma coisa acontece na aula de futebol. Por isso, há uma necessidade de estimular essas crianças para que eles joguem futebol além da aula de futebol. Porque a aula de futebol é somente um momento de maior problematização. E talvez seja muito interessante sair da aula frustrado, no sentido de não necessariamente conseguir fazer tudo. A gente tem ainda muito influenciado por uma visão da sociedade atual, de achar que as crianças não podem ser traumatizadas, que as crianças têm que sair dando risada da aula. Mas muitas vezes, sair dando risada da aula não entendeu o problema da aula e não entendeu o quanto eu tenho que melhorar. Esse é o ponto. Nós estamos falando aqui no nível de bacharelado. Nós estamos falando aqui no nível de aprendizagem. Nós estamos estruturando um processo para o ensino do futebol. Eu quero que eles aprendam futebol. Mas óbvio que aprender futebol não tira a responsabilidade de formar o ser humano. Nós começamos a nossa conversa falando que o interacionismo valoriza o ser humano. Então, nós não estamos colocando as questões técnico-táticas na frente do humano. Nós estamos colocando Sim. as lutas. E essa organização, e essa teoria, e esse marco teórico, possibilita, então, você entender que você tem um compromisso com a aprendizagem e não um compromisso com a recreação. Não que não exista recreação, não que não possa existir recreação, não que não possa existir uma escola que se comprometa mais com a socialização do que com a aprendizagem. O que eu estou falando é que, quando nós falamos de pedagogia do jogo, essa socialização ela vai acontecer junto com a aprendizagem do jogo. O desenvolvimento positivo de jovens vai acontecer junto com a aprendizagem do jogo, não em detrimento a ela. Logo, Perfeito. Os alunos têm que sair da aula sentindo que não necessariamente está legal. Eu preciso melhorar no meu passe, eu preciso melhorar no meu controle. Eu não estou conseguindo fazer isso bem. E o professor não pode me enganar falando, que beleza, olha o seu passe. Está uma porcaria o passe e você vai enganar o aluno falando, não, tá bom. Olha, não, você precisa treinar. E como você vai treinar? Você vai criar jogos na sua casa. Que era exatamente o que nós fazíamos na pedagogia da rua. O Hudson,
meu orientando de mestrado, escreveu um belíssimo texto, que eu recomendo a leitura de todos, agora acho que essa semana, paredão, na Universidade, né? Falando da relação com o paredão. Olha, muito bom mesmo. Uma pessoa sem conhecimento teórico vai achar que o paredão é tecnicista. O Hudson deixa muito claro o que existe nessa relação de criar um jogo a partir do paredão. E veja, por que os nossos alunos não podem criar seus jogos? Quando eu entrevistei o Pelé num dos projetos que eu desenvolvi, que era o projeto Campus Pelé, onde nós tínhamos o desafio de construir uma metodologia pautado na história de vida do Pelé, eu tive aí a oportunidade, junto com o professor Medina e com o Tega, de conseguir fazer várias entrevistas com o Pelé, porque nós tínhamos que nos abastecer de informação para criar a metodologia do Campus Pelé. Sim. E o que nós escutamos do Pelé falando? Exatamente isso nós estamos conversando agora. O Pelé, ele, depois que acabava o jogo, ele ia para a casa dele, ele ficava criando desafios. E ele citou exatamente o exemplo que o Hudson deu, do paredão. Ele ficava jogando contra a parede. Ele ficava criando desafios contra a parede. Agora, as pessoas limitadas que não querem mudar o óculos, olham para aquilo e falam, olha lá, o Pelé está fazendo repetição de chute na parede. Sim, se eu estou com um óculos positivista, se eu estou com um óculos totalmente pautado na perspectiva empirista, ele está fazendo repetição. Agora, se eu estou olhando com o óculos interacionista, entendendo e tendo sensibilidade para conseguir compreender o que realmente está acontecendo ali, está acontecendo um jogo solitário, um jogo individual, um jogo espontâneo. E nós temos que valorizar isso. Por quê, João? Porque é desse modo que eu garanto a possibilidade da melhora da competência de relação com a bola. A melhora da competência de relação com a bola, ela não vai se resolver em 1h30 de aula, em 1 hora de aula, em X minutos de contato com a bola. Como eu não vou aprender a tocar violão com X minutos de aula com o professor? Eu preciso de muitos minutos de eu com a bola, por meio de jogos. Prof. Como isso é possível? Desculpa cortar. Infelizmente, o Instagram ele tem um tempo limitante de 1 hora. Acho que nós temos mais 1 minuto e meio. Infelizmente, o Instagram vai expulsar a gente. Mas, de antemão, agradecer o professor por ter disponibilizado esse tempo. E realmente a gente cumpre o princípio do que o João Batista Freire fala na pedagogia do jogo, de ensinar mais do que o jogo, de utilizar o futebol como um meio para o desenvolvimento integral do cidadão. Porque se vai ser jogador de futebol ou não, é um grande ponto de interrogação, mas todos vão ser cidadão e se nós transmitirmos valores, princípios através do futebol, eu acredito que a nossa missão como profissional ela já está cumprida. Prof, acho que você tem 40 ou 50 segundos. Muito, muito obrigado. A live bombou. Realmente foi uma surra de conceitos, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, João. Estou à disposição. A gente está criando, acho que essa semana ou semana que vem, um canal no YouTube do LEP Digital, onde nós vamos aí poder trocar muitas figurinhas, muitas teorias, porque nós não somos dono da verdade. Nós simplesmente estudamos esse ponto, talvez um pouco mais de tempo, e queremos agora trocar isso com as pessoas. Né? Não é ensinar necessariamente, mas é trocar. Por isso, então, eu agradeço essa oportunidade de conversar com vocês. E parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês estão com uma equipe muito boa. Valeu, professor. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.